Dr. Rodrigo Ricardo Santana, ele acusava a questão de corrupção na polícia, no Estado, e falou também da questão do policial militar. Citou também a questão da ex-esposa, a briga judicial pela guarda de um filho. Hoje está aqui no fórum e, segundo ele, uma discussão agora ali, ele com a promotora de justiça, também a Polícia Militar foi acionada aqui, uma discussão na audiência. Exaltado aqui o doutor Rodrigo. Não sou a prova de bala. E aqueles que acharem que são, partem para cima de mim para tentar me matar. Eu sou um homem perfeitamente ainda saudável, tranquilo. Mas não vou tolerar a mediocridade desse país, seja defensor, promotor, juiz. O meu filho é vítima de crime. Com essa mãe, com ele vive, formalizei toda a denúncia ao Ministério Público ontem. Tentei uma reunião, de uma audiência aqui conciliativa para salvar, resguardar esse meu filho. Porém, ela nem aqui veio comparecer porque ela foi orientada para o advogado, tipo assim, quanto mais tempo esse processo levar, mais dinheiro você vai continuar recebendo. Então, a partir do momento do Estatuto da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente e pela lei da Constituição Federal, prioridade urgente de atendimento na proteção dessa criança que está sendo vítima de crime. Então, ao formalizar ontem o ato junto à Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência, ela tinha a obrigação e tem a obrigação de que meu filho seja formalizado antes da presença da mãe, porque a mãe já o bateu, já deu uma surra nele porque ele declarou ao Conselho Tutelar aqui nessa barra, já formalizei, e agora a mãe foi lá, quando eu estava aqui no Ministério Público conversando com a promotora, ela foi, tirou o menino de lá. O menino queria fazer xixi, em vez dele fazer xixi lá na própria escritório da promotoria, ela trouxe ele para cá para coação no curso do processo. Ou seja, meu filho nega o que você está falando para me proteger. E ele, meu filho, se for preciso, até na imprensa, ele declara tudo porque ele não quer viver com essa mãe. E ele é filho de crime em diversos casos de criminosos nessa família dela. A mãe dela deu cerveja para ela, o tio dela, da mesma forma, deu arma de fogo, ele já fez disparo de munição, já foi declarado isso. Agora eu pergunto, onde está a justiça neste município de Cuiabá e nesse país? Porque eu estou no objetivo de proteger o meu filho, para que amanhã ele não seja um bandido, um menor infrator, adolescente infrator e nem um bandido. Porque não venham falar que é meu filho, porque ele está sendo criminalizado pela própria mãe. Isso eu provo pelo que meu filho declara. E se o meu filho não tiver validade aos 6 anos de prestar declarações justas nesse Brasil, é por isso que nós temos uma série de criminalidades de jovem, de adolescente, porque não tem pai, não tem mãe, não tem justiça. Nós só achamos o seguinte, vamos punir o adolescente e esperar que ele faça 18 anos para prendê-lo. Vai fazer isso contra meu filho? E eu digo sempre, um dia, os injustiçados praticarão sua própria injustiça em que são vítimas. Eles farão a própria justiça. É por isso que hoje nós, policiais, estamos tomando tiro, estamos sendo assassinados, policial civil, policial militar, delegado de polícia, promotor, juiz. Então nós temos que ter uma perspectiva de mudança desse país. Agora, eu não admito que o meu filho seja vítima da criminalidade, conforme está comprovado pelo que ele declara. Agora, a mãe pegou o filho e está ali em cima, na proteção da criminalidade, de coação no curso do processo. Ao pegá-lo na promotoria e trazer para cá e mantê-lo diante dela, ele deveria ser prioritariamente ser ouvido na presença da promotora e do psicólogo, para prestar declarações desse meu filho que não mente toda vez que está comigo, há cerca de 3 anos, chora e fala, pai, aconteceu isso, minha mãe me bate, minhas tias me batem, eu já dei disparo de fogo, meu tio mandou eu matar uma galinha para fazer para o almoço. É justo, senhor promotor, senhora promotora, senhor juiz, é justo o que o meu filho está vivendo diante dessa mãe? Então mantenha a injustiça e futuramente talvez meu filho pratique a própria justiça. Eu não tenho receio do que eu falo e ratifico tudo o que eu estou dizendo aqui. A probabilidade de futuramente os injustiçados praticarem a sua própria justiça está evidente, porque eu não sou a prova de bala e nenhum de nós somos. E quando nós tomarmos tiro pelos bandidos injustiçados desse país e os corruptos, todo protegido pela própria instituição, a justiça será feita na sociedade. O doutor Rodrigo faz sérias acusações a respeito do procedimento que deveria ter acontecido no caso dele. O doutor Rodrigo protocolou na data de ontem um requerimento na Promotoria de Justiça. Esse requerimento já foi autuado como uma notícia de fato
e já foram determinadas providências que são cabíveis em casos semelhantes, né? O procedimento que tramita aqui na promotoria, como ele envolve criança, o conteúdo, as informações não podem ser divulgadas com a finalidade de preservar a imagem e a integridade das pessoas envolvidas, mas as providências estão sendo adotadas regularmente. A questão é que, em determinadas situações, o cidadão, quando procura justiça, deseja provimentos que são o que lhe entende cabível, mas que, por vezes, precisam, antes de ter decisões, serem averiguados para que injustiças não sejam cometidas e também verificada a adequação das medidas disponíveis para o caso concreto. Ele faz a acusação que a promotoria, a justiça, pende para o lado oposto dessa briga judicial contra ele. Isso não existe. Em verdade, assim, na esfera civil, não existe nenhum processo que ele tenha proposto envolvendo a questão que ele relata, né? Então, que seja do meu conhecimento, ele jamais propôs ação de guarda, né, no sentido, né, dessa questão. Então, não há o que se falar em decisões tendenciosas ou posicionamentos de enfrentamento ao direito dele, tendo em vista que sequer existe processo judicial. Ele alega que o menino, o filho, deveria ser ouvido. Isso não procede? Em verdade, assim, né, ele pode ter um entendimento, né? O procedimento aqui da promotoria, como eu disse, as providências estão sendo adotadas de acordo com o que me parece mais cabível. Então, essas providências foram determinadas de imediato, o requerimento é datado de ontem e hoje já estão sendo adotadas as providências, né? Então, o que ele pretende nem sempre ou não necessariamente coincide com o que a lei determina. Obrigado à doutora Natália, esclarecendo também. Ouvindo a outra parte, apenas o doutor Rodrigo e agora a doutora Natália esclarecendo também este caso e você acompanhando aqui no Jornal Serra Azul.